Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, minha irmã em Cristo Jesus, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica no Lar. Nesse período onde nós estamos impossibilitados, de termos as nossas reuniões, nossos encontros no templo e podermos ali estudarmos juntos a palavra do Senhor nas nossas tradicionais classes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos realizando apenas os cultos no domingo à noite, às 19 horas, e às quartas-feiras também às 19 horas. Mas nesse tempo, nós vamos aqui aproveitar alguns minutos do nosso tempo para estudarmos a palavra do nosso Deus e podermos refletir sobre alguns dos princípios da palavra do Senhor, verdades das Escrituras que podem transformar a nossa vida, nos edificar e abençoar muito a nossa vida, Então eu quero convidar você nesse tempo a refletirmos e estudarmos sobre o fruto do Espírito. Este tema nós vamos aqui a cada encontro desvendar e procurar entender essa doutrina do fruto do Espírito e entender a relevância dela para a nossa vida, para a minha, para a sua vida. Nós vamos iniciar uma série de estudos acerca desse tema, que é um assunto muito importante, é um assunto que nós nos deparamos quando nós estudamos a doutrina do Espírito Santo, e é por isso que eu quero começar esta série apresentando quem é o Espírito Santo, para que eu e você possamos entender, compreender melhor, este aspecto da nossa fé, que é o fruto do Espírito, o fruto que a presença do Espírito Santo produz em nossas vidas. Esse assunto é muito importante na fé cristã. A presença do Espírito Santo na vida do cristão é uma das marcas, das características da fé do cristianismo. Então, nós vamos aprender aqui sobre o fruto do Espírito, começando por esta base, ou por esta introdução, porque o fruto é resultado da presença do Espírito Santo em nossas vidas, tá certo? Então nós vamos ter aqui as apresentações, essa tela, os textos bíblicos para que você anote, possa ler, possa pesquisar depois com calma. Então pega aí um seu caderno, papel, caneta, lápis, borracha, para que você anote. É um tempo de estudo da palavra do Senhor que eu desejo que você aproveite bastante, e possa extrair, e isso sirva para o seu crescimento pessoal, tá bom? Então vamos lá, vamos estudar e entender quem é o Espírito Santo, Vamos procurar compreender e entender o que a Bíblia nos diz sobre este assunto. E primeiramente, a Bíblia vai nos ensinar que o Espírito Santo é uma pessoa. Quando nós, meus amados, tentamos encontrar e apresentar uma definição acerca de quem é Deus, nós temos a definição tradicional que a teologia nos dá, é que Deus é espírito pessoal e perfeitamente bom, e ele existe eternamente como Pai, como Filho e como Espírito Santo. É exatamente por isso que nós falamos das três pessoas da Trindade e dizemos que o Pai é a primeira pessoa da Trindade, o Filho a segunda pessoa da Trindade e o Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade. E isso é importante entendermos porque quando eu li recentemente em um livro que até usamos aqui para preparar esse estudo, um livro do pregador tradicional, grande pregador mundial evangelista Billy Graham, sobre o Espírito Santo, onde ele conta a história de que um professor em uma sala de aula pergunta aos alunos como é que eles poderiam explicar a eletricidade. E aí um aluno levantou a mão e o professor pediu para ele, então explique para mim a eletricidade. E o aluno parou e começou a pensar e disse, bem, professor, ontem à noite eu havia entendido, mas agora eu já não consigo explicar. É mais ou menos isso que acontece conosco quando nós estudamos a doutrina do Espírito Santo, Porque nós compreendemos parte, mas logo aquilo se torna novamente um mistério para nós. É algo que nós não conseguimos delimitar
conceituar de uma forma plena que sane todas as nossas dúvidas, né? Mas nós podemos ter alguns aspectos, algumas características que nós podemos estudar que podem nos ajudar muito a entender alguns aspectos, alguns conceitos, né? Então, quando falamos dessa definição, Deus é espírito pessoal perfeitamente bom, que existe eternamente como Pai, como Filho, como Espírito Santo, e nós estamos falando que o nosso Deus, ele é uma pessoa, um Deus que existe em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando dizemos que o Espírito Santo é uma pessoa, nós estamos falando que ele detém características de pessoa. Em João capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, nós vemos Jesus ali nesses 3 capítulos nos apresentando o Espírito Santo, Jesus falando do Espírito Santo, e ele sempre se refere ao Espírito Santo ali como a uma pessoa. Ele se refere ao Espírito Santo dizendo não chamando de isto ou aquilo, mas referindo-se a ele. E exatamente porque ele não é uma força, o Espírito Santo não é uma coisa, um objeto, mas é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa que fala, a Bíblia vai nos dizer, tem essa série de textos aí que nós não vamos ler em razão do nosso tempo, perdão, mas ele fala, né? Ele intercede por nós, como diz Romanos, ele testifica conosco, com o nosso espírito, testifica da verdade, ele nos guia, como vai dizer em Atos, ele nos guia, nos instrui, nos orienta, e nós podemos mentir para ele, como aconteceu ali em Atos, né? Pessoas que mentiram para o Espírito Santo de Deus. Então, desta forma, meus amados, o Espírito Santo é uma pessoa. Isso precisa ficar claro para cada um de nós, porque cada uma das emoções e atitudes que aqui listamos são características de uma pessoa. Mas em segundo lugar, o Espírito Santo é uma pessoa divina, ou seja, ele é Deus, ele é uma pessoa divina. O Espírito Santo é o próprio Deus, ele é o nosso Deus, criador, sustentador de todas as coisas. A Bíblia vai nos apontar que ele é eterno. Hebreus capítulo 9, verso 14 diz: muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno. Veja, ele é eterno. A Bíblia diz também que ele é o Todo-Poderoso. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Ele é o Todo-Poderoso. O Espírito Santo é também onipresente, o que reflete que ele está em todo lugar. Ou seja, quando dizemos da onipresença do nosso Deus, ou aqui do Espírito Santo, nós estamos dizendo que ele não pode ser limitado pela geografia, pelo espaço geográfico, pela física, né? Ele está presente e atuando em todo lugar, ele é onipresente, né? O salmista vai dizer: para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Porque onde quer que formos, ele ali está. Ele é também onisciente, sabe de tudo, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas estas coisas perscruta, conhece todas estas coisas, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Aqui o Espírito do homem, né? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus, mostrando a onisciência do nosso Deus, que conhece todas as coisas. Então, vejamos que ele é onipresente, é onisciente, e também que ele é chamado de Deus. A Bíblia se refere a ele como Deus. Então disse Pedro: Ananias, por que enchesse Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja que ele chama o Espírito Santo de Deus.
porque ele diz lá, porque mentiste ao Espírito Santo. E aqui ele diz, mentiste não aos homens, mas a Deus, no final do versículo de Atos capítulo 5. Então, o Espírito Santo é Deus. E aí, para finalizar essa parte, segundo aos Coríntios capítulo 3, verso 18, diz, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Veja, meus amados, nós podemos contemplar o nosso Deus pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, meus queridos, que possamos compreender essas verdades, compreendendo, entendendo que o nosso Deus é um Deus presente que atua nas nossas vidas. Ele é um Espírito presente, onisciente, é aquele que conhece os nossos corações, as nossas vidas, né? Está presente desde o princípio, tá certo? E aqui, em terceiro lugar, então, nós vamos ver que o Espírito Santo do nosso Deus detém também essa característica, né, de estar presente desde o princípio. Todas as páginas da Bíblia, nós vamos encontrar a presença do Espírito Santo. E por isso o Espírito Santo está presente em toda a Bíblia, inclusive no Antigo Testamento. Há um conceito equivocado de alguns em achar, acreditar que o Espírito Santo, que no Antigo Testamento Deus, o Pai, atuou e que no Novo Testamento Jesus atuou e que agora o Espírito Santo atua. Isso não procede. Nós vemos a presença do Pai, do Filho em toda a história bíblica, em todo o tempo, toda a história da humanidade, desde a criação e antes da criação, porque nós vemos desde o Antigo Testamento a presença do Espírito Santo do nosso Deus. E nós vemos ali em Gênesis capítulo 1, verso 2, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? Ou seja, ele está atuando na criação. Também vemos que ele é quem capacita certas pessoas para realizar obras específicas. Em Juízes 11, diz ali, então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, né? Como ele se apossa ali de Sansão, do Gideão, os outros juízes e outros homens, profetas, reis, foram usados por Deus e foram possuídos ali, apossados, foram habitados pela presença do Espírito Santo a fim de serem capacitados para realizar obras específicas, ações específicas para cumprir os propósitos, os desígnios do nosso Deus, tá certo? Mas além disso, é ele quem revela aos profetas a vontade e os planos do nosso Deus. Ele revelou, é ele quem revelou aos profetas a vontade e os planos de Deus. Em Ezequiel 11 diz lá, então o Espírito ergueu-me e levou-me aos que estavam exilados na Babilônia, na visão dada pelo Espírito de Deus. Então, meus amados, nós precisamos refletir nesse sentido de que o Espírito Santo tem um papel fundamental, até na inspiração das Escrituras, porque o nosso Deus se manifestou e todas as manifestações de Deus são revelações. Deus se fez conhecido, se fez saber, conhecer ao homem, e ele, ao se revelar de diversas maneiras, muitas vezes de formas de teofanias ou manifestações sobrenaturais. Por exemplo, quando lá ele aparece a Moisés na sarça ardente, aquela manifestação é uma manifestação sobrenatural. Quando no batismo de Jesus ele aparece entre as nuvens ali, né, a sua voz melhor ecoa ali entre as nuvens, isso é uma manifestação sobrenatural, uma manifestação onde a voz do Senhor ecoa dizendo, este é meu filho amado em quem me comprazo. Então todas as manifestações, seja falando aos profetas, foram Deus ali, ele inspirou homens pelo Espírito Santo a registrar essa revelação.
Então, Deus revelou, Ele inspirou os homens a registrar a revelação de Deus para que pudéssemos ter a Bíblia, que é o registro da revelação de Deus. E hoje Ele nos ilumina para compreendermos a revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada, tá certo? Então, voltando aqui, não há no Antigo Testamento, ou melhor dizendo, há no Antigo Testamento 3 expressões principais para a atuação do Espírito Santo nas pessoas. Nós vemos momentos onde é dito que o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, lá em 2 Crônicas 24. Então, ele vinha sobre alguém, mas ele também repousava sobre alguém. O Espírito repousou sobre eles, diz lá em Números 11, e ele enchia alguém. E o Espírito, eu o enchi do Espírito de Deus, lá em Êxodo 31 diz. Então, isso revela a presença e a atuação do Espírito Santo, capacitando o homem para ser usado por Deus ali no Antigo Testamento, como no Novo Testamento e como nos dias de hoje, vindo sobre as pessoas, repousando sobre elas e enchendo estas para capacitá-las a cumprir um propósito específico. Então o Espírito usou juízes, usou profetas, usou reis para cumprir os planos de Deus em Israel. No entanto, meus queridos, a atuação do Espírito Santo de Deus no homem até a vinda de Jesus era diferente da sua atuação depois do Pentecostes e até hoje. Porque ali no Antigo Testamento, Deus ele habitou no homem por tempo determinado ou para cumprir propósitos específicos. A presença do Espírito Santo não era permanente na vida dos homens de Deus, do servo de Deus, era uma presença que se limitava a propósitos específicos, a atuações para cumprir determinados objetivos, como nos profetas, nos juízes. Você tem um texto tradicional que nesse sentido é a oração de Davi, dizendo: não retire de mim o teu espírito. E com o rei Saul, o Espírito Santo ali saiu de Saul, deixou Saul quando Deus havia ali ungido Davi como rei. Então, nós precisamos entender esse aspecto, entender essa verdade, tá certo? Para compreendermos que o Espírito Santo atuou de maneira distinta, diferente no Antigo Testamento, mas ele estava presente ali. Ele atuou de uma maneira diferente no período de Jesus, porque no tempo de Jesus ele estava presente através da pessoa de Jesus Cristo. E depois do Pentecostes, quando ele é derramado sobre a igreja, aí ele tem uma atuação diferente que nós vamos ver aqui daqui a pouquinho, tá certo? Então, prosseguindo, meus amados, em João capítulo 7, o versículo de número 39, o apóstolo João nos diz das palavras de Jesus o seguinte: ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Meus amados, a Bíblia não revela claramente qual era a diferença, mas nós sabemos que a vinda do Espírito Santo no dia do Pentecostes foi algo muito extraordinário, muito mais extraordinário do que qualquer outra experiência anterior que os homens do passado, os profetas, já tinham vivido. De qualquer forma, nós vimos que o Espírito Santo estava atuando de diversas maneiras no Antigo Testamento, no ministério de Jesus e de uma maneira presente e contínua na vida da igreja a partir do Pentecostes. Então, aí nós olhamos para as Escrituras e vamos ver a atuação então do Espírito Santo do Pentecostes até hoje. Como é que se deu? A Bíblia vai nos dizer em Atos, Lucas, o escritor do livro de Atos, relata a ascensão de Jesus ao céu em Atos capítulo 1, verso 9 a 11, e no versículo 8, Jesus está prometendo mandar sobre nós, descer sobre a igreja, o Espírito Santo, né? Dizendo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que sejam minhas testemunhas. No capítulo 2 de Atos, o escritor de Atos, Lucas, vai destacar a descida do Espírito Santo à terra, no capítulo 2, do verso 1 ao 4, e Jesus havia dito, lá em João capítulo 16,
o versículo de número 7, Jesus havia dito lá que se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Então foi um cumprimento dessa promessa, foi para cumprir a promessa de Jesus que Pedro disse o que está escrito em Atos capítulo 2, verso 33. Foi exatamente para cumprir essa promessa de Jesus em João capítulo 16, verso 7, de que ele enviaria o Consolador. E Pedro diz ali o seguinte: exaltado, pois, à destra de Deus, falando de Jesus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ou seja, Jesus diz em João capítulo 16, se eu não for, o Consolador não virá. E aqui Pedro então interpreta o acontecimento no dia do Pentecostes, dizendo: Cristo foi exaltado à direita do Pai, e então ele derramou isso que vocês estão vendo, essa presença maravilhosa agora do Espírito Santo, é o cumprimento da promessa. Então, por que o Espírito Santo teve de vir? Ele veio para nos convencer, ele veio para realizar uma obra neste mundo, na igreja e na vida do cristão. Então, basicamente, o Espírito Santo foi enviado, precisava ser enviado para cumprir uma obra no mundo, na igreja e no cristão. E a gente vai entender um pouco como é que se dá essa obra. Primeiro, ele veio para atuar no mundo a fim de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, o verso de 7 a 11 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Meus amados, algumas pessoas não estão conscientes neste mundo, vivem neste mundo e não estão conscientes de que o seu maior problema é o pecado. Ou não estão conscientes de que o pecado os separou da comunhão com Deus, do seu Criador. Por isso, a tarefa do Espírito Santo é perturbar essas pessoas, é convencê-los do seu pecado. Meus amados, o Espírito Santo não só convence do pecado, mas ele convence as pessoas também de que Jesus é a justiça de Deus. Ele mostra aos pecadores que Jesus é o caminho. Ele demonstra às pessoas que há uma verdade, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. E que ninguém pode chegar ao Pai se não for pela pessoa de Jesus Cristo. Isso é obra do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode cumprir essa obra no mundo. Então o Espírito Santo também convence o mundo do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado e todos os que recusam a oferta de vida eterna que Deus faz também são julgados. Deus oferece a vida eterna, mas aqueles que recusam são julgados e por isso eles receberão a justiça de Deus. Então, o Espírito Santo está atuando no mundo para convencer o mundo de que o mundo está no pecado, de que Deus vai fazer justiça, de que Deus quer perdoá-los e salvá-los. Deus quer convencê-los do seu pecado, da justiça, que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, e do juízo, de que aquele que rejeita Jesus Cristo será condenado. Então, o Espírito Santo está agindo e atuando no mundo. Amém? Que nós possamos ter essa convicção, essa certeza. Mas há um segundo objetivo da atuação do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele atua no mundo e um dos objetivos, dele agir no mundo é impedir o crescimento da iniquidade. Então, em Tessalonicenses, segundo as Tessalonicenses, capítulo 2, diz: e vocês sabem o que o está detendo, pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Pois essa perversidade
já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Então, o segundo objetivo do Espírito Santo no mundo é impedir o crescimento da iniquidade. Veja, por que esse mundo não está numa calamidade ainda pior? Se ele já está mal, ruim, terrível, e se nós já vivemos num caos, um sofrimento terrível, uma devassidão tremenda, por que não está pior? Porque o Espírito Santo tem controlado, ele tem intervido, impedindo o crescimento da iniquidade. Isso mostra também a graça de Deus, o cuidado de Deus para preservar esse mundo, porque Deus criou esse mundo bom, mas o pecado o corrompeu. Então, meus queridos, o Espírito Santo atua para controlar a iniquidade, para que a iniquidade não domine de forma plena este mundo e corrompa-o ainda mais. Então, essa é uma atuação do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também age através do povo de Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus referiu-se ao povo de Deus como o sal e a luz do mundo, mostrando que o Espírito Santo atua através de nós como sal e luz nesse mundo, falando da influência que nós temos que exercer para o bem em meio a nossa sociedade. Nós que somos crentes, às vezes temos dificuldade para compreender que influência nós, uma minoria, divididos e às vezes desobedientes, podemos ter. Mas pelo poder do Espírito nós podemos reter o mal, deter o mal e fazer o bem. Podemos fazer diferença onde nós estivermos. Isso coloca uma responsabilidade enorme sobre nós, a responsabilidade de nós fazermos de fato diferença, espalharmos a luz da presença de Cristo, sermos o sal da terra que dá sabor, e Jesus adverte de que esse sal não deve se tornar insípido, sem sabor, de que essa luz não pode se tornar trevas. É uma enorme responsabilidade na vida do cristão. Por isso é que o Espírito Santo atua através do povo de Deus para nos capacitar e nos fortalecer para sermos este sal e luz neste mundo. Além disso, meus queridos, o Espírito Santo age também na igreja, como corpo de Cristo, povo de Deus. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de uma igreja denominacional, mas de todos os crentes. Foi o Espírito Santo quem deu início à igreja. A palavra de Deus vai nos dizer que a igreja tem início a partir do derramamento do Espírito Santo. Jesus a institui, estabelece ali em Mateus capítulo 16, mas o Espírito Santo é aquele que capacita, empodera a igreja para a sua importante atuação nesse mundo, a atuação de forma relevante, testemunhando e levando a mensagem do reino a este mundo. 1 Coríntios capítulo 12 diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Por quê? Pela presença do Espírito Santo que nos une, que nos fez um povo, um corpo, e nós podemos assim cumprir a missão da igreja de Jesus, É exatamente por isso que o Espírito Santo vive na igreja. Efésios 2:22 diz: assim também vocês, em união com Cristo, são construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Então, nós somos a habitação do Deus vivo, templo do Deus vivo, pela presença do Espírito Santo. Meu querido, você que já creu em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, deve crer também que você é templo do Espírito Santo. Ele habita na sua vida, ele quer usar a sua vida, e por isso você deve viver uma vida em intimidade com Deus, em adoração a Ele, porque você é santuário do Deus vivo. Amém? Louvado seja Deus por isso. E também porque o Espírito Santo concede dons às pessoas e pessoas específicas na igreja. Então o Espírito Santo atua na vida da igreja, atua na vida do crente, e ele atua capacitando pessoas através de dons espirituais, dons
específicos para a edificação da igreja. Efésios 4:12 diz que os dons têm a finalidade de nos aperfeiçoar, né, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os dons espirituais que ele nos concede vão nos aperfeiçoar para que possamos servir uns aos outros como o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz ainda que qual é a atuação do Espírito Santo na vida do crente. Como é que ele atua? Nós já vimos algumas coisas, mas de uma maneira mais específica, vamos entender qual é a atuação do Espírito Santo na vida do crente. Em primeiro lugar, o Espírito Santo ele age na vida do crente para iluminar a mente do cristão. A Bíblia diz que em 1 Coríntios 2:10, que Deus nolo revelou pelo Espírito. Ele ilumina. Iluminar é a ideia de trazer clareza, entendimento. Eu citei que o nosso Deus ele se revelou e o Espírito Santo inspirou homens a registrar, a escrever a revelação que é a Bíblia Sagrada, e ele inspirou para que isso acontecesse. Agora o Espírito Santo nos capacita a entender, a ler. Veja que nós estamos aí há 2000 anos praticamente do tempo bíblico do Novo Testamento, há 3.000, 2.500 anos do Antigo Testamento. Então veja, como é que nós podemos nos aproximar daquele tempo e compreender as verdades de Deus? É pela obra do Espírito Santo nos iluminando para compreendermos. Então ele diz também em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa obra de renovação da mente é uma obra de regeneração realizada pelo Espírito Santo, que atua para iluminar nossa mente e mostrar as verdades de Deus. Também Efésios 4:23 diz, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento. Então ele nos dá entendimento, clareza, maturidade, né? Nos capacita a amadurecermos para compreendermos as suas verdades. Louvado seja o nome do nosso Deus. O Espírito Santo também, meus amados, além de nos iluminar, ele também mora em nosso corpo. Somos aí o templo, a habitação do Deus vivo. Vocês não sabem que o corpo é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos. Nós somos templo de Deus, pertencemos a Ele, fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus e precisamos viver como santuário do Deus vivo, santificando o nosso corpo, esse templo, a nossa vida, a nossa mente, as nossas mãos. Meus amados, somos templo do Deus vivo, que possamos assim viver como este santuário, habitação do nosso Deus. Então, meus amados, nós precisamos compreender que o Espírito Santo age na vida do crente. Não preciso estender-me aqui falando mais sobre como o Espírito Santo age na vida do crente. Nós falamos bastante coisas, bastante verdades importantes para a nossa vida. Então, por exemplo, podemos acrescentar aqui que o Espírito Santo tem uma obra fantástica na vida do cristão, além de tudo isso que nós já falamos, que é o Espírito Santo que age na nossa vida para nos confortar, para nos guiar. É Ele quem nos santifica, é Ele quem nos torna servos de Deus para pregar a mensagem do Evangelho, é Ele quem nos vocaciona para sermos pregadores, missionários, pastores. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, Ele nos ajuda até nas nossas orações, né, intercedendo por nós. Ele age na nossa mente para nos dar entendimento, sabedoria e discernimento. Meus amados, obra maravilhosa o Espírito Santo faz na vida daquele que o busca, daquele que deixa-se ser usado por ele. E por isso nós podemos aqui concluir, resumindo em 3 palavras, a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós podemos resumir a atuação do Espírito Santo entre os homens
nos 3 períodos da história do Antigo Testamento, no tempo de Jesus e hoje, usando essas 3 palavras, sobre, com e em. No Antigo Testamento ele veio sobre algumas pessoas à sua escolha, permanecendo por um tempo determinado, como nós vemos lá em Juízes 14. No Novo Testamento, os evangelhos mostram que ele morava com os discípulos na pessoa de Cristo Jesus. Mas depois do Pentecostes, a partir de Atos capítulo 2, segundo capítulo de Atos em diante, a Bíblia vai nos mostrar que ele está no povo de Deus, ele habita na igreja de Cristo, no povo de Deus, e em todo aquele que confessou Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Portanto, meu querido irmão, meu querido amigo que assiste esse estudo, eu quero que você entenda que o Espírito Santo é o nosso Deus, que ele habita em nossas vidas, somos santuários do Deus vivo e que ele quer usar a sua vida para cumprir os propósitos de Deus. E o meu objetivo ao fazermos essa explanação sobre a pessoa do Espírito Santo, entendermos quem ele é e o que ele atua em nós, como ele atua em nós, é justamente para nós entendermos o que nós vamos daqui para frente falarmos sobre o fruto do Espírito. Não é possível nós entendermos o fruto do Espírito se nós não entendermos quem é o Espírito Santo. Então, é sobre essa presença e atuação na vida do povo de Deus que eu quero pensar a partir daqui, nos próximos estudos, refletindo acerca da obra do Espírito Santo na vida do crente, especialmente acerca do chamado fruto do Espírito. E eu quero, a partir do próximo encontro, podermos olhar para essas características do fruto do Espírito, aquilo que o Espírito Santo realiza na vida do crente em Jesus. Então eu agradeço a sua participação até aqui, espero que esse estudo tenha sido proveitoso para você e portanto, até o nosso próximo encontro, onde certamente o nosso Deus também vai falar ao seu coração, à sua vida e trazer edificação a você, tá bom? Fique com Deus, no nome de Jesus.